Ale, você ali do Vale do Aço, né? Disputou a sua primeira eleição e já conseguiu uma expressiva votação suficiente para se eleger, né? Como é que foi essa sua entrada aí na política partidária? Então, eu não tinha identidade política nenhuma, nem partidária, e as coisas começaram a se amadurecer dentro de mim a partir do advento das redes sociais. Né? Inicialmente o Facebook, e eu comecei a acompanhar a política. Eu tinha uma ideia bastante deturpada, inclusive ideia essa que a maioria dos brasileiros ainda tem, de que político nenhum presta. Só que depois a gente começou a acompanhar, né, alguns mandatos de alguns deputados, de governadores, e podemos perceber que ainda tínhamos salvação, né? Que apesar daquela ideia de que político não prestava, mas que ali no meio nós encontrávamos sim muitos políticos que prestavam um bom serviço à comunidade, à coletividade, e foi a partir daí que surgiu esse meu interesse, né? Passei a acompanhar o Bolsonaro, né, apesar que eu disse assim, preferências ideológicas. Se a gente te chamar de uma deputada bolsonarista, isso é um elogio ou uma provocação para você? Para mim é um elogio. Preferências partidárias ideológicas à parte, quando eu comecei a acompanhar os discursos dele, eu me identificava muito com aqueles discursos. Passei a acompanhá-lo e de repente eu me decidi, né, em apoiá-lo para presidente da República, mas não tinha ideia, eu não me via como candidata. E no início de 2018 eu fui fazer uma visita informal a ele, em seu gabinete em Brasília, e lá, meio que num tom de brincadeira, ele disse: olha, por que você não vem candidata a deputada federal? Mas você já o conhecia de alguma outra oportunidade? Já o conhecia de, assim, breves encontros, né? Porque como a gente é advogado, sempre tem muitos processos em andamento nos tribunais lá de Brasília, e eu fiz um curso também em Brasília de especialização, e por conta disso eu viajava para lá 2 vezes por mês, mais ou menos, e nas horas vagas eu ia passear no Congresso. Adorava aquele lugar. E numa dessas eu encontrei casualmente no corredor, né, já o tinha visto nas redes sociais e vi que pessoalmente ele era exatamente tudo aquilo que ele demonstrava ser nas redes sociais. Então eu acho isso muito interessante. Eu digo que a transparência é o princípio da honestidade, né, inclusive a honestidade da pessoa para consigo mesma. Então, como ele era aquela pessoa muito transparente, isso me inspirou confiança. E isso foi em 2018, eu já vinha acompanhando desde 2014. Ele me fez esse convite, eu pensei que ele estivesse brincando, mas foi uma coisa que acendeu uma luzinha, como se diz, né? Houve um chamado, eu fui amadurecendo aquilo até que eu me decidi vir candidata. Faltava apenas 2 dias para vencer o prazo de filiação. Me filiei no PSL por causa dele e decidi concorrer.